Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a segunda aula do nosso workshop Reconstrói a Tua Carreira. Eu vou só pedir aqui alguns momentos para verificar se o som está a funcionar e se a imagem está a dar como deve ser. Vou aqui socorrer-me do computador que tem aqui ao lado, pedia só uns minutinhos, neste caso uns segundinhos, para verificar se está tudo ok. Que tem aqui ao lado, pedia só. Ok, parece que está tudo ok. A quem está agora a entrar neste momento, uma boa noite. É um prazer enorme ter-vos aqui em mais uma aula, portanto, a última aula deste workshop Reconstrói a Tua Carreira. Hoje vou partilhar contigo os 3 passos para fazeres uma transição de carreira de forma sustentada e alinhada com o teu propósito. Então, gostaria também, se quem estiver agora a entrar em direto, comentar, portanto, nos comentários do vídeo, a dizer se estão a ver bem e ouvir bem, para eu ter uma ideia se está tudo a correr conforme o planeado. Entretanto, eu vou aqui só partilhar aqui a apresentação. Portanto, vamos dar então início ao tema que nos trouxe aqui hoje. Só um momento. Muito bem. Então, antes de darmos aqui o pontapé de saída e falar do tema propriamente dito, eu gostaria de fazer 2 questões para fazeres aqui uma reflexão sobre aquilo que é, portanto, o teu percurso profissional e a forma como tu encaras o teu trabalho atual. Então, o que eu te gostaria de perguntar é, se tu continuares a fazer exatamente o que tens vindo a fazer profissionalmente, como é que vai ser a tua vida daqui a 10 anos? Será que a tua vida vai ser plena, cheia de realização? Ou talvez tu te sintas ou te vejas num papel de frustração, de infelicidade, de um estado de estagnação? A segunda questão é, és apaixonado por aquilo que tu fazes profissionalmente? Se tu tiveste a oportunidade de assistir à última aula, portanto, à primeira aula deste workshop, eu falei sobre os 4 elementos essenciais para descobrires o trabalho que realmente te realiza. E então eu falei que um desses elementos tinha a ver precisamente com a paixão, com o fazermos aquilo que realmente nos apaixona e faz, de certa forma, brilhar os nossos olhos. Então, estás no sítio certo. Esta apresentação, este workshop, é para aquelas pessoas que realmente querem ter um trabalho que as motiva, que lhes dê uma sensação e um sentido de realização em termos gerais na sua vida. Para aquelas pessoas que querem descobrir como obter mais satisfação e paixão com o seu trabalho e ter equilíbrio na vida pessoal. É porque nós não nos podemos esquecer que o trabalho é algo que impacta a nossa vida como um todo. Se nós temos um trabalho que nos realiza, que dá um sentido maior à nossa vida, obviamente vamos beneficiar positivamente desse trabalho. Mas, por outro lado, se o nosso trabalho é algo que nos gera stress, que nos gera ansiedade, angústia, isso vai impactar-se nos nossos relacionamentos com nossos filhos, com a marido ou com a esposa, vai impactar no nosso sentimento de bem-estar e de saúde, vai impactar nas nossas finanças pessoais e vai impactar com um sentido geral de satisfação na nossa vida. E, portanto, daí ser absolutamente importante alinharmos o nosso trabalho, a nossa carreira, com aquilo que nos faz sentir vivos, com aquilo que é o nosso propósito. E então, também estás no sítio certo se queres efetivamente mudar de trabalho e não tens clareza daquilo que queres fazer futuramente ou se não sabes sequer por onde começar. E se tu queres, efetivamente, quando chegares a casa, ter disponibilidade para te dedicares aos teus hobbies, para te dedicares à tua família, para passar o tempo de qualidade que, portanto, te resta ao fim de um dia de trabalho. E se tu tens um trabalho que realmente te estressa, que te deixa esgotado, a primeira coisa que queres fazer quando chegar a casa é talvez sentar no sofá ou comer algo calórico
ou beber uma bebida qualquer para dar algum ânimo, e portanto isso é algo que não agrega valor na tua vida, nem que dá portanto, não dá portanto, um sentimento de satisfação portanto, com a tua vida. E o que é que tu vais descobrir hoje nesta aula? Hoje vou partilhar então, como eu já referi, e se tu estás a entrar agora, os 3 passos para fazeres uma transição de carreira de forma sustentada e alinhada com o teu propósito. Eu vou só aqui pedir só uns momentos para ver se está tudo ok. Ok, parece que sim. E então, para além disso, mais no final desta aula, eu vou-te demonstrar o próximo passo para criares um percurso profissional mais alinhado com o teu propósito. Então, antes de continuar, se não tiveste a oportunidade de assistir à primeira aula deste workshop, eu gostaria então só de me fazer uma breve apresentação daquilo quem eu sou. Portanto, o meu nome é Marcelo Silva, sou coach e eu ajudo pessoas que estão insatisfeitas com o seu trabalho a fazer uma transição de carreira. E ao longo, portanto, da minha vida, eu tive que fazer algumas escolhas que deram um novo rumo, portanto, à minha carreira e à minha orientação em termos profissionais. Portanto, eu sou licenciado em termos de base em Geografia e Planeamento Regional, portanto, foi algo que eu decidi fazer, portanto, com 25 ou 26 anos, decidi entrar para a universidade, peço desculpa, com os 23 anos decidi entrar na universidade, antes tinha sido militar, e, portanto, eu nunca tive uma clareza daquilo que eu queria fazer profissionalmente, em termos laborais, no futuro. E as coisas foram acontecendo muito de forma aleatória na minha vida e eu fui-me deixando levar um pouco ao sabor do vento. Lá está, porque não tinha uma clareza daquilo que eu queria profissionalmente. Portanto, hoje eu tenho clara consciência daquilo que eu quero alcançar em termos profissionais. Portanto, eu estou agora a seguir um caminho, portanto, sustentado e, portanto, bastante claro, eu sei, obviamente, para onde é que eu quero seguir, e isso deixa-me num estado de satisfação e de segurança, porque eu sei que cada passo que eu der estou a seguir uma certa direção bem definida. E eu nunca tive, até aos meus 30 anos, essa clareza e foi então, na altura que eu fiz uma formação em coaching, que tudo mudou, porque eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, fazer um processo de autoconhecimento, de conhecer os meus valores, conhecer as minhas... Portanto, é tudo aquilo que dava um sentido maior à minha vida, nomeadamente as minhas paixões, os meus talentos, as minhas competências, e então fui a partir daí desenhando, um pouco por tentativa e erro, o caminho, portanto, a seguir. E então tenho hoje a certeza absoluta que o caminho passa por ajudar as outras pessoas a não só descobrirem o seu propósito, mas também a alinhar as suas carreiras portanto, alinhar as carreiras pelo seu próprio propósito. E é isso, de certa forma, me move hoje. E então, eu gostaria então de fazer aqui mais algumas perguntas. Eu, como coach, o meu papel é fazer questões. E as questões ajudam-nos realmente a atingir níveis de consciência, de clareza maiores. E, portanto, é esse o poder das questões e é essa a base de trabalho de um coach. Então, será que tu já te imaginaste como é que seria acordares de manhã e sentir-te motivado, entusiasmado para ir trabalhar? Será que já te imaginaste a ter um trabalho que realmente te apaixona? Será que tu já te imaginaste, após um dia de trabalho, ter mais tempo e energia para desfrutares a tua vida e passares tempo de qualidade com a tua família? São questões que muitas vezes passam ao lado do ser comum. Muitas vezes as pessoas estão mais focadas nos problemas, estão tão emaranhadas nos seus próprios desafios profissionais que muitas vezes não têm clareza que há outro caminho, que há outras escolhas que podemos fazer de forma a ter esta satisfação. E eu falo muito desta questão da satisfação, do propósito, porque é algo que eu descobri e que sei que isso faz toda a diferença na forma como encaramos a nossa vida como um todo. É como se isso fosse um divisor de águas em que há uma vida, portanto, acomodada que tinha até então e depois a partir daí descobrir
definir o meu propósito e fazer as escolhas e me comprometer com esse propósito, as coisas foram mudando num sentido que nos traz mais satisfação no dia a dia. Então, passando propriamente aqui ao assunto que nos trouxe hoje, os 3 passos para fazeres uma transição de carreira, eu gostaria de usar aqui um mapa mental. Eu vou só aqui dividir, portanto, passar a tela para só para. Ok. Muito bem, então passando aqui ao meu mapa mental que fiz para estruturar e apresentar esta aula, isto é uma forma, aliás, que eu adoro utilizar até para estruturar muita da informação que eu me debruço no dia a dia. Eu utilizo esta abordagem que nos permite ter uma ideia abrangente, portanto, de alguns conceitos e de algumas ideias mais complexas. E por isso eu decidi utilizar esta metodologia hoje para te apresentar, portanto, este conteúdo. Só mais um minutinho só para ver se está tudo ok. Parece que sim, muito bem. Ok. Então, qual é o primeiro passo para, efetivamente, poderes fazer uma transição de carreira de forma sustentada? O primeiro passo tem a ver com obter clareza. Eu há pouco falei-te que sou coach e que utilizamos num processo de coaching fazer questões aos nossos clientes para obter, obviamente, clareza. E a clareza é algo que é fundamental em qualquer processo de mudança. Tu não consegues fazer uma mudança sustentada, seja em que área for, se tu não tiveres clareza de alguns aspectos fundamentais. Então, para perceberes então o impacto aqui da necessidade de obter clareza, quando eu falo em obter clareza, falo essencialmente em 2 aspectos. Em primeiro lugar, saber o que é que eu não quero, ou seja, ter clareza daquilo que eu não quero, e o outro segundo aspecto é ter clareza daquilo que eu quero efetivamente, porque se eu não tenho clareza do que eu não quero nem do que eu quero, ando completamente perdido e à mercê, portanto, das circunstâncias. E que foi, ao fim e ao cabo, aquilo que aconteceu durante cerca de 30 anos da minha vida em que eu não tinha esta clareza, nem daquilo que eu não queria e muito menos daquilo que eu queria para a minha vida em termos profissionais. Então, quando eu falo aqui no o que é que eu não quero, tens de questionar precisamente quais os aspectos que tu não queres, e pensando aqui numa lógica de seguires um percurso profissional, o que é que tu não queres num trabalho que te possa realizar. Ou seja, se tu queres ter um trabalho que vai ao encontro daquilo que são as tuas expectativas, o primeiro passo é saber efetivamente aquilo que tu não queres. E o que acontece é que quando as pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho, com aquilo que fazem profissionalmente, a primeira coisa que lhes vem à cabeça é: eu quero mudar de trabalho. E a questão é esta: será que o trabalho onde estás, se fizeres alguns ajustes, não te sentirás mais, portanto, mais encaixado dentro desse trabalho ou mais, de certa forma, completo ou de certa forma em que tu estás a fazer algo que tu valorizas profissionalmente. E é importante ter essa questão, porque a primeira coisa que ocorre muito na mente das pessoas é que é um sentimento de fuga, ou seja, lá porque têm um trabalho que não gostam, a primeira ideia é: ok, eu estou num trabalho que detesto, portanto a única solução é efetivamente ir em busca de outro. E muitas vezes não é bem assim, como vamos ver um pouco mais abaixo. Então a questão mais poderosa que tu podes fazer nesta fase é perguntar: porquê que eu estou insatisfeito com o meu trabalho atual?
e listar todos os motivos pelos quais tu estás insatisfeito no teu trabalho atual. Porque quando tens essa consciência, tu ganhas um poder sobre isso. Ou seja, eu sei que não gosto ou que certos aspectos do meu trabalho geram insatisfação, eu posso, de certa forma, agir sobre eles no sentido de ou escolher outro trabalho ou ajustar esses aspectos de forma a que tenhas mais motivos para te sentir satisfeito, ok? E depois passando para o segundo aspecto, tem a ver com o que eu quero, ou seja, eu agora tenho clareza daquilo que eu não quero, daquilo que me faz sentir insatisfeito no meu trabalho, então, ok, o que é que eu quero em termos profissionais? O que é que um trabalho que me realiza terá? Que características, que condições terá? Então, aqui podemos descortinar isso em dois aspectos também, em que, em primeiro lugar, como é que eu sei o que eu quero? Isto é uma questão pertinente porque existe alguns aspectos que te vão dar ou descortinar o caminho a seguir em termos profissionais. E eu, na aula anterior, que dei a semana passada, falei precisamente de 4 elementos para um trabalho com propósito. E só para revermos, se tu não tiveste a oportunidade, efetivamente, de assistir a essa aula, eu falei então que um trabalho, para ser um trabalho com propósito, ele primeiro tem que estar alinhado com as tuas paixões. Ou seja, o core, o núcleo daquilo que tu fazes em termos de tarefas, em termos de funções, tem que estar muito alinhado com aquilo que são as tuas paixões, daquilo que tu amas e gostas de fazer. Outro aspecto tem a ver com as habilidades e competências, ou seja, o que é que tu fazes de forma genuína e de forma inata, fazes muito bem ou melhor que a média. E quando tu pões em prol daquilo que fazes em termos profissionais, aquilo que tu fazes bem, as tuas habilidades, tu és como um peixe na água, um peixe que está dentro do seu elemento. Portanto, quando a gente tem um trabalho que não gosta, é como se fôssemos um peixe fora do aquário, a tentar sobreviver, a tentar respirar e não conseguir. Porquê? Porque estamos fora do nosso meio. E quando tu estás dentro do teu meio, tu sentes-te como um peixe dentro da água, com uma liberdade, com uma mobilidade, com uma capacidade de fluir no seu meio. E depois o terceiro aspecto tem a ver com a contribuição. E com isto eu quero dizer que o teu trabalho tem que te dar uma sensação de que estás, de certa forma, a contribuir para o mundo. Pode ser para os teus clientes, pode ser para os teus colegas de trabalho, pode ser para a sociedade em geral. Portanto, quando eu falo aqui em contribuição, não falo num sentido mais lato ou num sentido mais abrangente. Pode ser até para a pessoa que está ao meu lado. E, por fim, a questão do retorno financeiro. Porque se o teu trabalho possa eventualmente tu estar alinhado com as paixões, com as habilidades e com a contribuição, se tu não receberes por isso, obviamente isto seria um hobby ou seria algo que fazias quase por caridade. E portanto é importante que o teu trabalho tenha esse retorno financeiro adequado às tuas expectativas. E além disso, como é que eu sei o que eu quero em termos profissionais? É ter em conta estes 4 elementos, ter em conta os teus valores pessoais. E quando eu falo de valores pessoais, falo daquilo que realmente é importante para nós, que pode ser, por exemplo, crescimento pessoal, pode ser segurança, pode ser família, liberdade, integridade, etc. E aqui só dando aqui uns pequenos exemplos para tu perceberes de que forma é que os valores podem impactar a forma como encaras o teu trabalho. Se tu tiveres, imagina, por exemplo, que tens um trabalho onde o teu crescimento pessoal não é estimulado, ou seja, não tens acesso a formações, aquilo que tu fazes é muito rotineiro e muito previsível, e portanto sentes que de alguma forma ali estás a definhar. Por outro lado, se tu dás importância à segurança, imagina que é um dos teus valores pessoais mais importantes, isto quer dizer que talvez para ti um trabalho tenha que ser trabalhar para outrem, trabalhar para uma empresa, porque tu sabes que ao fim do mês vais receber sempre o mesmo valor, quer trabalhes muito ou quer
trabalhes pouco. E isso pode ser uma forma de garantir esse valor pessoal que é a segurança para ti. Por exemplo, se para ti é importante a família e se o teu trabalho, por qualquer motivo, te leva a viajar muito e estar pouco tempo em casa, talvez o valor família esteja posto em causa e daí sentes frustração com aquilo que tu fazes. E quem diz a família diz liberdade, se o facto de teres um trabalho que tem um horário rígido e um horário bastante alargado, na tua perspectiva, for contra a tua liberdade, ou seja, aquele sentimento de que tens liberdade de escolher o teu horário, definir a tua agenda, isso também é algo que pode evidenciar se tu estás, ou seja, se o teu trabalho traz satisfação ou não. Ou, por exemplo, integridade. Se para ti a integridade é importante, se tiveres um trabalho onde tu és obrigado a mentir aos clientes ou a fazer algo que não seja propriamente íntegro, tu vais sentir, de certa forma, desajustado desse trabalho ou que esse trabalho não é para ti. E, além disso, outro aspecto importante é ter consciência do propósito e visão. E quando eu falo em visão, é ter clareza daquilo que tu queres para o teu futuro, daquilo que tu queres para a tua vida. É ter uma perspectiva geral daquilo que tu queres, de que objetivos tu queres para a tua vida como um todo. E o teu trabalho, obviamente, tem que estar alinhado com isso para tu sentires essa tal satisfação, esse sentimento de realização. Depois, nós já vimos, e voltando aqui um bocadinho atrás, estávamos aqui no primeiro passo, que é obter clareza, falamos daquilo que é, portanto, de um dos aspectos importantes, que é teres clareza daquilo que não queres e ter clareza daquilo que efetivamente queres em termos profissionais. Isto, à partida, pode parecer óbvio, mas no dia-a-dia as pessoas ficam tão embrulhadas com o seu trabalho que isso parece menos óbvio. Eu gostaria também já agora, de desafiar a quem está desse lado, a dizer o que é que estão a achar da aula até agora, se estão a gostar, nem por isso, se estão a ouvir bem. Portanto, comentem para eu perceber se as coisas estão a funcionar devidamente. Continuando então ao segundo aspecto deste segundo ponto. Então, tu agora tens clareza daquilo que não queres em termos profissionais, começas a ter uma percepção daquilo que tu queres profissionalmente, ou seja, tens clareza e autoconhecimento em relação à tua pessoa, ao nível dos valores pessoais, do propósito, da visão e daqueles 4 elementos que referimos na aula anterior. Aqui agora a questão que se põe, o próximo passo é: que caminhos é que seguir? Ou seja, eu já tenho clareza daquilo que é importante para mim, daquilo que realmente faz sentido para a minha vida. A questão então que se põe é: o que é que eu vou seguir ou que decisões eu tenho que fazer para realmente me sentir satisfeito, me sentir que tenho um trabalho com propósito. Então, o que pode acontecer, e isto é o que acontece à maior parte das pessoas, infelizmente, é, apesar de estarem satisfeitas com o seu trabalho, de ter um trabalho que detestam, que as obriga a estarem insatisfeitas, permanentemente insatisfeitas, e que isso impacta negativamente a sua vida como um todo, as pessoas muitas vezes acabam por permanecer onde e como estão. E porquê que isso acontece? Isso acontece simplesmente porque ou as pessoas se acomodam, como estão na sua zona de conforto, a dor que o seu trabalho, da qual não gostam, causa na sua vida, não é tão forte ao ponto da pessoa tomar uma decisão por uma vez de ser, de certa forma, espicaçado por essas questões. Agora, a questão é, tu tens aqui 2 opções: ou continuas nesse caminho e vais chegar a um ponto em que a dor é tão grande e tu vais ter que agir, ou vais seguir neste caminho até ser tarde demais e não ter a força nem motivação para poder realmente dar um novo rumo à tua carreira. E, portanto, neste momento, se tu estás ainda em cima da ponte, como se costuma dizer, é o momento de tomares uma decisão em rumo ao teu trabalho. Se tu realmente tens um trabalho que não gostas, o que é que tu podes fazer então para dar ou imprimir aqui uma nova direção e um novo caminho? Então, e como eu estava a referir, porque é que muitas vezes as pessoas não fazem as mudanças ou as alterações necessárias ao seu trabalho? Isto tem muito a ver então com a acomodação,
com o medo e com as crenças. E só para teres aqui uma ideia de algumas crenças mais comuns é dizer, eu não mudo de trabalho, eu testo este trabalho, mas não mudo porque é tarde demais. Eu tirei um curso superior, investi tanto tempo, tanto dinheiro, para que é que eu vou mudar? Ou eu não gosto deste trabalho, mas ao fim do mês garanto-me um salário certo. Ou eu tenho medo de não conseguir ser bem-sucedido num novo trabalho. Ou ainda, eu tenho medo de pôr em causa a minha segurança financeira. Estas frases que eu aqui partilho são crenças que impedem as pessoas realmente de fazer mudanças. As pessoas têm consciência que as coisas não estão bem, mas não agem porque na sua cabeça há ali uma voz que vai dizendo e repetindo cada uma destas frases e a pessoa vai se sentindo cada vez mais pequena, cada vez mais presa e não consegue realmente ter um ímpeto de mudança. Depois, em termos de caminhos a seguir, obviamente, ou tu permaneces onde estás, ou, obviamente, tu mudas. E a mudança poderá ter aqui vários contornos. Eu identifiquei aqui 4 caminhos que tu podes, efetivamente, escolher face a um trabalho que, neste momento, não te realiza. Ou mudas o contexto em relação ao teu trabalho atual, e nós já vamos ver o que é que consiste essa mudança de contexto, ou tu mudas de trabalho, ou tu mudas de profissão ou de carreira. Vou fazer só aqui um pequeno parênteses e eu percebi que há aqui às vezes alguma confusão entre o que é profissão, o que é carreira, o que é trabalho. Portanto, trabalho de alguma forma é aquilo que nós fazemos em termos profissionais e que somos pagos para fazer. Em termos de profissão, a profissão é aquilo que tu fazes, ou seja, tu tiveste um certo percurso académico e foste apto, ou tornaste apto a desenvolver uma determinada profissão. E dentro dessa profissão tu podes seguir vários caminhos ou várias carreiras, entre aspas. Para perceberes isto, um exemplo muito simples é, imagina que alguém estudou, por exemplo, para psicologia, portanto, tirou a formação em psicologia e, portanto, a sua profissão é, obviamente, ser psicólogo. Ou seja, se ela desenvolve uma atividade como psicólogo, a sua profissão é ser psicólogo. Contudo, existem várias carreiras na área da psicologia, como a carreira de ensino, como, por exemplo, ser psicólogo clínico, ou psicólogo desportivo, ou psicólogo de recursos humanos, etc. E cada uma destas opções é uma carreira. Portanto, tu aqui podes mudar de profissão, portanto, escolher uma nova profissão, uma nova área de trabalho, ou escolher um novo caminho ou um novo percurso dentro da tua área de profissão com a qual já és formado ou já estás, ou já tens alguma experiência. Mas voltando então aqui à questão do contexto, como eu referi há bocadinho, então, é possível tu mudares o contexto do teu trabalho atual na perspectiva de tu fazeres alguns ajustes para te sentires mais satisfeito, mais realizado com o teu trabalho. E então, quando eu falo em contextos, falo, por exemplo, o contexto do ambiente, onde tu poderás fazer aqui alguns ajustes, algumas alterações ao teu contexto laboral, no sentido de escolher um novo local, por exemplo. Imagina que a tua empresa é constituída por vários departamentos e talvez haja um departamento nessa empresa que esteja mais alinhado com aquilo que é as tuas paixões, com aquilo que tu sabes fazer de forma natural e de forma autêntica, por assim dizer. Neste caso, aqui, e quando eu falo em questão de mudar o contexto, há coisas que não dependem de ti e há coisas que, obviamente, têm que depender de terceiros. E, como é óbvio, nós não conseguimos, muitas vezes, fazer da nossa vontade a vontade de terceiros. E daí, nós aqui temos sempre 2 opções, ou influenciar a escolha desses terceiros, pode ser o nosso chefe, coordenador, e falar com ele no sentido de ir mais ao encontro destes elementos do contexto, ou aí depois tu terás que, se isso não for possível, escolher outras opções que eu já vou referir. Então, além do local, podes tentar fazer aqui uma mudança de organização do teu espaço de trabalho e sentir-te melhor com um novo espaço, a decoração, condições de trabalho, por exemplo, a nível de equipamentos de trabalho que são essenciais para a tua atividade, etc.
talvez fazendo um ajuste nos teus horários para um horário mais flexível, ou para um horário diurno, ou para um horário noturno, por exemplo, ou solicitar então que possas desempenhar tarefas ou funções mais alinhadas com as tuas competências e habilidades e paixões, ou seja, e que, de certa forma, a própria empresa ou a entidade onde trabalhas necessita. Podes também solicitar, pedir para mudar o contexto com os colegas de trabalho, ou mudar de líder ou de chefe, ou mudar de clientes, por exemplo, se isso for possível, lá está. Podes também aqui, dentro do contexto, procurar a vertente de segurança ou a vertente de independência. Isto aqui tem mais a ver com outro caminho que eu já vou mencionar, que é o facto de teres um trabalho por conta própria. Então, se tu fores mais motivado, e há pouco falamos dos valores, se o valor segurança falar mais alto para ti, provavelmente isso vai ser mais garantido à partida se trabalhares por conta de outrem. Contudo, se para ti a independência, a liberdade é um fator mais fundamental, talvez o caminho seja trabalhares por conta própria, ou como freelancer, ou como empreendedor, ou abrindo o teu negócio próprio. E há pouco, voltando só um bocadinho atrás, tínhamos falado de mudar de carreira ou de profissão. E aqui é possível tu, mesmo trabalhando para uma empresa, as mesmas funções ou funções idênticas que estás a desempenhar numa determinada empresa, poderes fazer a título como freelancer ou como empreendedor, ok? Portanto, tudo depende daquilo que é o teu perfil e daquilo que tu valorizas mais, segurança ou independência. E outro aspecto tem a ver com a mentalidade pessoal, ou seja, a nível de contexto, é importante tu, de certa forma, também trabalhares a forma como encaras o teu trabalho. E isso, se as outras áreas dependem mais de terceiros, esta depende mais de ti. Então, tu podes dar um novo significado ou ressignificar, como chamamos em programação neurolinguística, dar um novo significado à forma como tu encaras o teu trabalho. Talvez possas ter o teu trabalho atual tenha havido um conjunto de situações que levaram a que tu visses o teu trabalho como algo doloroso, dolorido e que te deixa de certa forma estressado e angustiado. Talvez essas situações que aconteceram no passado estejam ainda hoje a moldar a forma como encaras o teu trabalho. E se tu deres um novo significado, encaras o teu trabalho de uma forma diferente, isso poderá, de certa forma, ajudar-te a sentir-te mais realizado com aquilo que tu fazes já hoje e atualmente. Outro aspecto tem a ver com a tua capacidade de gerir emoções e energia. Portanto, se tu conseguires gerir da melhor forma as tuas emoções e a tua energia, isso poderá se traduzir numa melhor satisfação no trabalho que tu tens hoje. Depois, outro aspecto importante e onde muitas pessoas acabam por se sentir sobrecarregadas pelo seu trabalho é pela sua incapacidade de dizer não. E eu sei o que é isto porque no meu passado sempre tinha esta dificuldade de dizer não e ia sempre aceitando novas tarefas até que chegava um ponto que eu ficava sobrecarregado e estressado. E é de suma importância tu seres capaz de impor limites não só de tarefas, mas da forma como as outras pessoas te tratam no teu trabalho atual. Porque dessa forma, se tu não fores capaz de fazer isso, tu acabas por te sentir sobrecarregado, te sentir mais estressado e, portanto, daí ser necessário ter esta capacidade e trabalhar esta capacidade de impor limites. Outro aspecto tem a ver com a tua motivação e de não arranjar desculpas, porque o que percebo muitas vezes é que as pessoas não mudam a sua realidade porque preferem assumir o papel de vítima e dizer, isto não vou mudar agora de emprego porque a economia está ruim, há poucos empregos, ou eu não vou mudar nenhum destes contextos porque tenho algum receio de falar com o meu coordenador ou com o meu chefe, ou ele não vai sequer, vai-me dificultar a vida. Ou seja, há aqui um conjunto de filmes mentais que se nós arranjamos essas desculpas, obviamente vamos ficar especados e parados no ponto onde estamos e nada muda. Então, tínhamos então falado da questão de mudar o contexto, o teu contexto em relação ao teu trabalho atual.
O outro caminho é mudar de emprego, ou melhor, mudar de trabalho, ou seja, fazer basicamente aquilo que tu fazes atualmente, ou seja, no teu trabalho atual, e encontrar uma entidade, uma empresa ou o que for, que possas desempenhar tarefas idênticas e daí o contexto ser diferente e ser mais alinhado, lá está, com aquilo que referi há bocado, com aqueles aspectos, aqueles 4 elementos que referimos. E mudar de profissão ou de carreira. Estes caminhos que te apresentei aqui devem ser decididos sempre tendo por base, mais uma vez, estes aspectos. Isto é fundamental. Estes 4 elementos que referi, mais estes 3 aspectos, quando nós temos clareza deles, é como se fosse um mapa, fosse uma bússola que nos permite tomar decisões mais sustentadas, decisões mais alinhadas com aquilo que é o nosso âmago, com aquilo que é, portanto, a nossa pessoa. E quando nós tomamos decisões, quer sejam a nível profissionais, a nível de relacionamentos, e essas decisões estão desalinhadas com isto, mais tarde ou mais cedo a insatisfação, a frustração vai surgir. E, portanto, isto aqui acaba por ser o teu mapa do tesouro, portanto, os 4 elementos, os valores pessoais, o propósito e a visão, a ter em conta na tua vida, no dia-a-dia, em qualquer decisão que tu tomes, seja ela laboral, a nível de profissão ou não. E é importante teres essa consciência, porque isso é a base, é basilar ter em conta, porque se toda a gente tivesse consciência disto e tomasse decisões e alinhasse a sua vida com isto, com certeza haveria menos pessoas frustradas de uma forma geral com a sua vida. E daí a importância do autoconhecimento, nos conhecermos de forma profunda, nos conhecer a este nível. Então, e continuando aqui, portanto, no processo do caminho a seguir, ainda existe outro caminho que tu podes seguir. E é o caminho que eu, neste caso, neste momento, estou, que é fazer um processo de mudança híbrida. E o que é que eu quero dizer com isto? É tu teres um trabalho, portanto, atual, portanto, com um horário, digamos, habitual, comum, e que garante, obviamente, a tua sustentabilidade financeira e segurança, e depois ter um projeto paralelo. Eu tenho um trabalho que está alinhado com os 4 elementos, portanto, em termos profissionais, com os 4 elementos, onde a paixão é menos evidente. E daí eu decidi tomar como projeto paralelo, e que tem a ver com a minha paixão, que é o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, a questão do projeto paralelo, que é o coaching, que é ajudar as outras pessoas a fazer esta transição. E quem sabe no futuro, se assim se propuseram, eu possa desenvolver esta atividade a tempo inteiro. Portanto, isso só o futuro dirá, mas o que é certo é que neste modelo faz sentido para mim atualmente, e eu sinto essa satisfação porque eu consigo colmatar, portanto, aquela lacuna paixão com o meu projeto paralelo, e sinto-me bem com isso. E, portanto, daí eu estar, portanto, com essa certeza de que estou no caminho certo. E tu poderás, obviamente, manter o teu trabalho atual e ir desenvolvendo um projeto paralelo que esteja, mais uma vez, alinhado com aqueles 4 elementos. E depois, um dia mais tarde, se assim o quiseres e o desejares, fazer então a transição do teu trabalho atual para desenvolveres em pleno e a tempo inteiro o teu projeto, ou que era o teu projeto até então. Então já falamos dos caminhos a seguir, e aqui fazendo uma pequena abordagem do que já falamos. Portanto, obter clareza é importante, ter clareza daquilo que não queres em termos profissionais, ter clareza daquilo que tu queres e, dentro disso, perceber quais os caminhos a seguir, tendo, obviamente, por base estes aspectos que eu te venho passando aqui, não só ao longo da aula anterior, que falamos na semana passada, mas que te falei hoje. Então, e qual é o segundo passo? O segundo passo é preparar a mudança, é preparar a estrutura que te vai ajudar a lidar com os desafios que qualquer processo de desenvolvimento pessoal acarreta. Então, quando falo em preparar para a mudança,
é importante definir as condições para fazer essa mudança. E o que é que eu quero dizer com isso? É importante tu fazeres o alinhamento pessoal, portanto, mais uma vez, ter aqueles aspectos todos que eu referi, eu vou só aqui abrir esta aba aqui, portanto, seja qual o caminho que tu decidas, ele tem que estar alinhado com estes elementos. Outro aspecto é estar a ver o tal alinhamento familiar, porque o que eu percebo é que muitas vezes o que mina a nossa confiança e as nossas escolhas é as pessoas no nosso entorno, ou seja, quer sejam amigos, quer sejam família, as pessoas com a melhor das intenções acabam por interferir, por nos deixarem seguros, por nos recomendares, ok, estás num trabalho tão bom que te garante a sustentação financeira e que é seguro, e esquece lá esse projeto paralelo ou essa tua vontade de querer sair e arriscar noutra área. E as pessoas dizem isto com a melhor das intenções. Mas o que é certo é que nós não nos podemos esquecer que as pessoas, ao dizer isto, estão a dizer a partir da forma como elas veem o mundo, como elas enxergam o mundo, e não da forma como nós vemos o mundo. E à medida que nós vamos fazendo este processo de crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, começamos a perceber que muitas pessoas que de antes nos eram próximas acabam por ser tão diferentes de nós e ter uma visão tão diferente de nós que o afastamento é natural. E isso é bastante curioso, porque é algo que é absolutamente natural nas pessoas, porque começa a haver ali uma brecha, uma certa incompatibilidade entre as pessoas. E tudo isto que eu referi tem a ver com esta questão do alinhamento familiar. E com isso eu quero dizer que é importante, com o teu cônjuge e com a tua família mais nuclear, ter isto bem alinhado. Fazeres demonstrar a essas pessoas que tu estás a seguir um determinado percurso, vais fazer um conjunto tomar um conjunto de decisões e de ações que estão bem sustentadas naqueles elementos que referimos. E, portanto, quando assim é, a outra pessoa tem que, ou temos que conseguir fazer e passar essa mensagem a outra pessoa, que nós estamos a fazer a coisa que é melhor para nós e que essa pessoa precisa nos dar margem, nos dar espaço para o fazer. E o importante é que também essa pessoa perceba que nós estamos a fazer isso, e quando eu falar essa pessoa é o cônjuge, é a família mais chegada, percebam que nós estamos a fazer isto porque é aquilo que realmente vai nos dar um sentido maior à nossa vida. Ou seja, é que estamos a fazer escolhas muito alinhadas com aquilo que é o nosso propósito, ok? Então, outro aspecto também, e se isto se justificar, eu digo isto se justificar, é que se tu decidires passar de um trabalho por conta de outrem para como trabalhador liberal ou como empreendedor, é importante que tu cries estratégias de segurança financeira, porque se as coisas não correrem bem na fase inicial, tu tenhas um background, tenhas um backup, tenhas uma almofada financeira para te ajudar a fazer face a alguns imprevistos e também fazer face a alguma instabilidade que possa surgir e sim, com isso tenhas que afetar o bem-estar da tua família, dos teus filhos, da tua esposa ou marido. E, portanto, esta segurança financeira tem a ver com a criação de uma abastança. O conceito da abastança é quantos salários é que tu precisas ter de lado e que te vai permitir fazer uma transição de carreira de forma segura. Portanto, isto é uma questão pertinente e que tu deves fazer se tu estiveres, portanto, neste percurso de mudança de trabalho num âmbito de empreendedorismo ou a nível liberal. Depois, a preparação da mudança também pressupõe fazer a eliminação e equilibrar. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que é importante eliminar os sabotadores. Os sabotadores é tudo aquilo que nos impedem, que nos deixam estagnados, parados, presos e conseguir lidar com isso. E quando eu falo em sabotadores, falo de crenças limitantes, eu já referi há bocadinho algumas, a procrastinação, ou seja, as desculpas que nós damos a nós mesmos para não fazermos o que tem que ser feito, ou seja, criar, por exemplo, plano de negócios, se queres enverdar, por exemplo, num processo de empreendedorismo. Portanto, quando eu falo em procrastinação é a nossa mente como sente que de certa forma está a entrar
em algo que é desconfortável, arranja desculpas, arranja maneira de voltar ou fazer tarefas mais confortáveis. E a procrastinação é um sabotador que mina completamente o progresso das pessoas. Outro aspecto é os hábitos negativos que eventualmente possas ter. Se tens o hábito negativo de deitar tarde, e se tu, por exemplo, estás a trabalhar em duas frentes, o teu trabalho convencional mais o teu projeto paralelo, se tu não tens aqui um conjunto de hábitos e rotinas que te permitam ser produtivo, estarás, obviamente, a minar o teu sucesso. Depois também outro aspecto, e eu já falei um bocadinho há bocado, peço desculpa, falei há bocado da importância da opinião dos outros e do alinhamento familiar, que tem a ver muito com essa questão. Os outros, muitas vezes, aconselham-nos segundo a sua perspectiva, através dos seus óculos, da sua visão no mundo, e lá porque eles têm receio, lá porque para essas pessoas é seguro manter-se é seguro para eles, na perspectiva deles, eu me manter no trabalho atual, isso não quer dizer que seja verdade, porque eles estão a ver as coisas da perspectiva deles. Talvez eles estejam, ou melhor, talvez eu esteja, e se quer fazer uma transição de carreira, esteja num ponto onde eles gostavam de ter, ou de estar. Também pode ser isso que esteja a acontecer. E, portanto, é importante aqui tu conseguires discernir aquilo que são conselhos úteis e que te vão realmente ajudar a chegar onde tu queres. Eu costumo dizer que nós só devemos ouvir, ou seja, dito de outra forma, nós devemos ouvir todas as pessoas, mas só devemos acatar aquilo que os conselhos e as opiniões daquelas pessoas que já conseguiram alcançar aquilo que nós queremos alcançar. E então, por exemplo, se tu queres ser empreendedor numa determinada área, tu deves ouvir conselhos de pessoas que já empreenderam, que já fizeram aquilo e que estão a fazer neste momento e que tu queres fazer. Ou seja, são essas pessoas que tu deves verdadeiramente ouvir, porque elas é que sabem, porque passaram pelo processo, sabem do que estão a falar e com certeza o que elas dizem vai ser de grande ajuda, ou uma mais-valia. E por fim, não cair na armadilha de viver a vida pelos óculos dos outros. E para terminar a questão dos sabotadores, que te impedem de mudar de trabalho, é os medos. Eu costumo dizer que o maior assassino de sonhos é precisamente o medo. E não há, infelizmente, eu não conheço, não há nenhum antídoto para o medo. O único antídoto, que não é bem aquilo que tu gostarias de ouvir, não é nenhuma poção mágica que há para resolver o medo, é agir, é fazer mesmo com medo. E só dessa forma o medo vai se dissolvendo, até que à medida que nós vamos fazendo aquilo que nos dá medo, com o tempo esse medo vai atenuando, vai diminuindo. Talvez nunca desapareça, mas pelo menos será mais controlável. Se tens medo de fazer algo, faz esse algo, porque tu vais perceber que à medida que vais fazendo esse algo, o teu medo obviamente vai diminuir. Falamos também daqui da importância de dizer não, e é algo que tu tens que equilibrar, essa questão de não fazer tudo o que os outros te pedem, ou impor limites quando as outras pessoas estão a ir para além do que deveriam, só a nível do que te pedem, dos julgamentos que fazem em relação a ti, a nível profissional, etc. Portanto, é importante ter esta capacidade de dizer não, de impor barreiras, que vai ser uma questão de tempo, as pessoas vão perceber que isso é para o bem até de todos. E, por fim, eliminar o que dificulta a mudança. E então, o que é que dificulta a mudança? Por exemplo, sair horas do trabalho fora de horas, se tiveres um trabalho, por exemplo, paralelo, ou queres aproveitar o teu trabalho pós-laboral para dedicar à tua família, ou para dedicar a procurar uma nova carreira, uma nova profissão, ou até para desenvolver competências ou fazer formações, para mais tarde ou mais cedo poderes fazer escolher um novo caminho profissional, isso talvez seja, neste caso, ter consciência daquilo que te dificulta essas ações que te vão levar aos resultados que querem. E além disso, já falei também muito na aula anterior, a questão da importância da gratificação imediata. Seres capaz de lidar com isto, que é o facto de chegares a casa cansado e sentaste no sofá, ou comeres comida calórica e que não é nada saudável, ou ires torrar o teu dinheiro, o teu salário em compras, etc.
Depois de falarmos então da questão de definir as condições para fazer a mudança, de a importância de eliminar e equilibrar, é importante também assumir a responsabilidade por fazer as coisas acontecer. E as pessoas que não assumem a responsabilidade são aquelas que preferem estar no papel de vítimas. E aquelas pessoas que preferem estar no papel de vítimas são aquelas pessoas que se acomodam, que estão naquele cantinho, pá, que está tão bom, e portanto eu vou-me mantendo por aqui neste trabalho que eu sei que não gosto, que me estressa, que me deixa para baixo, mas ok, não vou fazer nada porque a economia está má, eu pelo menos aqui já recebo o meu salário, etc. Ou seja, é assumir o teu papel de responsabilidade. E isto é importante porque quando tu assumes a responsabilidade de fazeres e de alcançares aquilo que tu desejas, tu agarras ou metes a mão no teu poder pessoal, porque se as coisas não correm como tu esperas, tu vais sempre, tendo esta atitude, encontrar novos caminhos, novas chaves para poder efetivamente fazer acontecer. E se queres fazer uma transição de carreira, é preciso assumir a responsabilidade pelos teus resultados. E outro aspecto importante, e nós também trabalhamos muito esta questão nos processos de coaching, portanto, com os clientes, que é a questão da responsabilidade, mas também do comprometimento, ou seja, perceber até que nível é que a pessoa está comprometida com aquilo que diz que vai fazer, com aquilo que quer fazer. Portanto, é importante ter esta consciência para realmente perceber se estamos verdadeiramente comprometidos. Porque se não estivermos, mais vale deixar como está e ir afundando lentamente no mar, no meio do mar, da imensidão do mar. Outro aspecto também é ter um grupo de apoio. Se há pessoas que nos deitam para baixo, o facto de ter um grupo de apoio são aquelas pessoas, como eu já referi, que já fizeram aquilo que nós desejamos alcançar. Ou, por exemplo, se eu quero ser empreendedor, eu devo-me juntar a pessoas que empreendem. Se eu quero fazer uma transição de carreira e trabalhar numa determinada área, eu devo estar mais próximo com pessoas que estão a trabalhar nessa área, ou com familiares ou amigos que, mesmo não estando nestas áreas, nos estão ali a dar uma força, que estão ali e perguntam, então, como é que está a correr? Como é que está esse processo? Como é que está realmente a correr? Se precisares de ajuda, estou aqui por ti e para te apoiar. É este tipo de pessoas que tu precisas te rodear, que te apoiem nas tuas decisões. Então, terminamos aqui este segundo passo, tem a ver com a preparação de mudança, e passamos então para o passo 3. Se estás a entrar agora nesta aula, então o primeiro passo é obter clareza, o segundo passo é preparar-te para a mudança e, por fim, o terceiro passo é fazer acontecer. E fazer acontecer é importante, tu definis um plano de ação. Tu não deves fazer decisões ou tomar ações aleatórias. Tem que haver uma clareza de qual o percurso a fazer. Tem que haver um passo a passo que tu precisas delinear para atingir o teu resultado. E talvez tu queiras mudar completamente até de profissão. Se calhar o primeiro passo é arranjar tempo na tua agenda, no teu dia-a-dia, após o trabalho, para fazer algum tipo de curso que te vai trazer novos conhecimentos. Depois fazer esse curso, ir procurar empresas que possam ser eventualmente futuras portas para te empregar futuramente. Depois fazer talvez algum tipo de estágio pós-laboral, etc. Ou seja, definir um conjunto de pequenas metas que estão alinhadas com um grande objetivo, que é alcançar um determinado ou fazer uma transição de carreira para uma determinada profissão ou área ou tipo de trabalho. E outro aspecto é ser consciente nas tuas ações, é fazer as coisas de forma consciente e consistente e disciplinada. Depois, outro aspecto importante e que nunca devemos esquecer, é importante entrarmos sempre num processo de melhoria contínua, ou seja, em que eu vou verificando, à medida que eu vou tomando as ações, e eu, por exemplo, acontece comigo, à medida que eu vou avançando no meu projeto, portanto, ligado a esta área de desenvolvimento pessoal, eu vou percebendo o feedback que tenho, e quando eu percebo que algumas coisas não estão a correr como devem, pergunto-me o que é que eu preciso de fazer, ou o que é que eu preciso para que isto corra, ou que esteja mais alinhado com o percurso que eu quero lá na frente. E isto é chamar para nós a responsabilidade dos nossos resultados e perceber o que é que depende de nós para fazer essas
mudanças, esses pequenos ajustes. E, por fim, nunca esquecer de desfrutar a viagem, celebrar cada pequena vitória, cada pequeno passo, cada pequena meta que vamos conseguindo alcançar. Dito isto, espero que estes 3 passos tenham sido demasiado claros ou suficientemente claros para perceberes então o que é que tu tens que fazer para alcançares uma carreira ou um trabalho que te realizes. Portanto, eu tentei aqui sintetizar, de certa forma, o máximo estes conceitos. E eu queria te perguntar se tivesse alguma dúvida que escrevas então no chat, de forma a eu poder perceber se efetivamente estou-te a ajudar da melhor forma. Então, vou aqui só passar para a apresentação. Vamos sair aqui de onde estávamos. Só um momento. Ok, prontos. Só mais um momento. Ok, neste momento existem 2 caminhos que tu podes seguir. Ou tu, tendo por base aquilo que eu te passei ao longo destas 2 aulas do workshop, seguir o teu caminho sozinho, ir por tentativa e erro e tentar, de alguma forma, chegar aos resultados que tu pretendes alcançar. Ou seguir, de certa forma, acompanhado. Ir com alguém, ser acompanhado por alguém que já conseguiu fazer uma transição de carreira, já conseguiu descobrir o seu propósito e já conseguiu ajudar os outros a fazê-lo. Então, o que tal se tu pudesses ter uma orientação passo a passo para te ajudar a fazer esta transição de carreira? Isso seria bom, com certeza, certo? Muito bem. Então, neste momento, talvez seja importante para ti ter um passo a passo para descobrir o teu propósito de vida e conseguires fazer uma transição de carreira. Tu, de certa forma, já te falei aqui de qual é esse passo a passo. Agora a questão é, como é que eu vou destrinchar, como é que eu vou aprofundar cada um desses passos e desses pequenos passos para descobrir o tal propósito, descobrir os valores, descobrir as paixões, as habilidades e competências inatas. Como é que tu fazes isso? Talvez tu seja esta a grande questão que te ocorre na tua mente. Talvez tu queiras descobrir aquilo que te motiva e entusiasma em termos profissionais. Ou talvez tu queiras ter clareza no caminho profissional a seguir, quer seja mudar de trabalho, quer seja enveredar por uma nova área profissional, ou simplesmente ajustar o contexto do teu trabalho atual, de forma a tu sentires realmente que estás a fazer algo em termos profissionais que seja valoroso, que seja realmente que te satisfaça e preencha como um todo. Ou talvez queiras ter mais energia e disposição no final do teu dia e, de certa forma, ajustar o teu trabalho atual para que ele não te consuma tanto a tua energia física e mental e possas estar mais apto, mais disponível para, após o teu trabalho, te poder dedicar à tua família ou dedicar aos teus hobbies. E talvez tu queiras ter uma visão clara daquilo que poderá ser o teu futuro, o teu caminho a percorrer em termos profissionais e sabendo o teu propósito, ter clareza de como queres que a tua vida seja para lá no futuro, quando tiveres 80 ou 90 anos, possas olhar para trás para a tua vida e dizer, ok, valeu mesmo a pena ter vivido a minha vida, porque eu fiz aquilo que pude fazer ao meu alcance, ou que estava ao meu alcance, para realmente ter uma vida com propósito, uma vida com significado. E tudo isto sem que tu tenhas que achar que estás perdido e que nem sequer sabes por onde começar, ou pôs em causa a tua segurança financeira da tua família, ou
sem teres medo de não seres capaz ou de que não vai funcionar para ti. Nós vemos isto, existe um conjunto de crenças que todos nós carregamos, uns com mais profundidade do que outros, e que, de certa forma, vão sendo pequenas pedras no nosso caminho, que vão dificultando a nossa progressão. E muitas pessoas, por conta disso, estão completamente paradas e agarradas e que não conseguem avançar por conta dessas crenças, desses sabotadores. Então, seja muito bem-vindo ao programa Reconstrói a Tua Carreira. Este é um programa que eu desenvolvi para ajudar precisamente aquelas pessoas que querem fazer uma transição de carreira e que não sabem por onde começar, nem o que é que têm que fazer para realmente encontrar o tal propósito que eu tenho vindo a falar e encontrar qual o caminho certo e mais adequado em termos profissionais. E é com este programa, com este curso que eu desenvolvi, que eu quero te ajudar de forma mais aprofundada, de forma mais apoiada possível. Então, se tu quiseres me acompanhar neste percurso, o que é que tu vais receber? Vais receber um programa passo a passo de 5 semanas, portanto, isto é um curso, é um programa que está dimensionado para durar 5 semanas e que depois terá mais 2 semanas complementares, como vamos já ver. Vais ter acesso a vídeos e materiais de apoio em PDF com exercícios práticos, portanto, para fazer esta reflexão e tornares claro o teu propósito, os teus valores, as crenças que te estão a limitar e, acima de tudo, as tuas paixões, aquilo que realmente tu gostas de fazer, se tu não tens essa clareza. Vais receber também o acesso a uma comunidade de apoio, aulas ao vivo, que possas, de certa forma, estabelecer um contacto para esclarecimento de dúvidas e acesso a todos os materiais que eu já mencionei durante um ano. Então, só para teres uma ideia, o meu trabalho de coaching, eu tenho desenvolvido esta atividade como coach, eu tenho ajudado pessoas a realmente fazerem esta transição de carreira e deixo-te aqui um testemunho de um cliente meu, Filipe, que eu passo aqui a ler. O Filipe, num questionário que eu faço no final das aulas, eu mando um questionário para os meus coaches, ou para, como se diz, clientes, onde eles respondem, portanto, a um conjunto de questões sobre como decorreu o processo. Então ele disse o seguinte, ele refere aqui que conseguiu descobrir alguns dos elementos que catalisam a minha motivação a nível profissional, descobri informação acerca dos meus valores e do meu caráter que até então desconhecia, portanto, isto, eu lembro-me que foi um processo revelador ele ter descoberto a importância dos valores. Encontrei formas de lidar com o descontentamento. Ele, na empresa onde estava, na altura em que começou o processo comigo, ele sentia-se profundamente desajustado dessa empresa. E quando ele fez a ferramenta de valores, ele descobriu o que é que estava a causar essa insatisfação, esse descontentamento. Ele sentia-se desrespeitado. Ele percebeu que o valor respeito era, ou sentir-se respeitado, era algo que era muito importante por ele. E as pessoas com quem trabalhavam, portanto, ele coordenava essas pessoas, ele, ao sentir-se desrespeitado, e ele não tinha consciência antes de fazer esse processo comigo, ele não tinha consciência que era esse desrespeito que o fazia sentir descontente e completamente desajustado do trabalho que desempenhava na altura. Então, ele também me diz aqui que aprendi a autoquestionar-me. Lá está aqui a questão das perguntas e das questões para trazer clareza, de forma a obter respostas mais produtivas. Desvendei um forte propósito profissional que me levou a encontrar uma área profissional mais alinhada com o meu propósito. Então aqui o Filipe descobriu, portanto, o seu propósito de vida e decidiu fazer uma transição, neste caso, de trabalho. Como ele estava dentro de uma determinada carreira, ele foi em busca de uma nova empresa que fosse mais ajustada com os seus valores e com o seu propósito. O que é certo é que aquilo foi um processo que demorou cerca de 3 meses e faltava quase um mês para terminar o processo e ele fez
a transição de carreira, mesmo antes de terminar esse percurso comigo, ou com esse processo comigo. E, portanto, foi revelador toda a consciência que ele foi tendo, o tal autoconhecimento que eu ajudei a ter e que permitiu ele obter os resultados de forma rápida e sustentada. Isso foi uma das coisas mais fantásticas e que, pelo simples facto de eu sentir que estou a fazer a diferença na vida das pessoas, lá está o tal contributo, isso deixa-me satisfeito e deixa-me muito contente por ter a certeza de que estou a fazer o melhor para o mundo, e isso deixa-me, obviamente, realizado. E então, como eu já referi, voltando aqui ao tema e, portanto, aqui ao programa Reconstrói a Tua Carreira, este é um curso beta, portanto, estou agora a lançar a primeira edição deste curso e, portanto, ele assenta nesta experiência que tenho como coach neste caso, a nível de transição profissional de carreira, e como é o primeiro curso, eu tenho uma oferta especial para te fazer. Este curso vai custar 97 euros, é o preço do curso que está definido, e como tu, que estás desse lado, estás aqui a ver ou fazes parte também, de certa forma, deste lançamento, eu quero fazer aqui uma oferta especial, que em vez de custar 97 euros, eu vou fazer só este preço para esta primeira edição, que é a edição beta, vai custar apenas e só 57 euros. Ou seja, há um desconto de cerca de 40% em relação ao preço do curso. E, portanto, se queres aproveitar esta oferta única, portanto, eu nas próximas edições deste curso, o preço vai ser 97 euros, portanto, tens aqui uma vantagem por estás também a fazer, de certa forma, parte deste percurso. E então, também tenho aqui mais algumas surpresas que te quero dar, que é uns bónus extra. Então, será dado um bónus que é um workshop, onde vamos falar sobre o passo a passo para fazeres uma transição de carreira sem pôr em causa a tua segurança financeira, porque eu compreendo que este é um dos aspectos que muitas vezes impede as pessoas de fazer uma transição de trabalho, de carreira, ou como queiras definir. E é importante trabalhar esta questão para sentir mais confiança que estão a tomar a decisão certa. E os bónus e as ofertas não param por aqui. Eu também te vou oferecer outro workshop, e, portanto, estes workshops, e só fazendo aqui um pequeno parênteses, serão pós as 5 semanas iniciais do curso. Portanto, após as 5 semanas, vais ter, então, acesso em cada uma das semanas a um destes bónus. Portanto, na 6ª semana terás acesso ao bónus 1 e na 7ª semana ao bónus 2. E, portanto, neste bónus 2, o segundo workshop vai ser como neutralizar os sabotadores que te estão a impedir de mudar de carreira. E não para por aqui, deixa só aqui, ok? Portanto, aqui eu estou em mãos largas, portanto, os bónus que eu vou libertar a quem quiser fazer este percurso comigo no curso ou no programa Reconstrói a Tua Carreira, eu vou oferecer o acesso a uma comunidade exclusiva de pessoas que estão a fazer o mesmo percurso que tu. Ou seja, todas as pessoas que a partir de agora ingressarem neste programa vão estar numa plataforma, vão estar mais precisamente num grupo do Facebook, onde poderão partilhar ideias, vão partilhar, neste caso, o apoio mútuo. Lá está, construir aqui a tal rede fundamental do grupo de apoio, vai ser criado aqui. Eu próprio pertenço a comunidades exclusivas ligadas à área do empreendedorismo e tem sido fantástico. É algo que faz toda a diferença. Podemos contactar diretamente com pessoas que estão a passar
pelos mesmos desafios que nós, e o apoio que damos entre nós é fantástico e ajuda, ou seja, quando temos dúvidas, quando temos alguns desafios, alguém que já está mais à frente vai nos ajudando a fazer essa transição. E, portanto, isto é algo que é inestimável, o valor de ter ou de estar dentro de uma comunidade exclusiva com pessoas que estão a passar pelo mesmo processo que nós. E depois disto tudo também te ofereço uma garantia incondicional de 14 dias, ou seja, após o início do curso, o curso já agora vai começar na próxima segunda-feira, só aqui abrir o calendário, dia 10, peço perdão, portanto no dia 10 vai iniciar o curso numa plataforma que eu darei acesso a quem entrar neste percurso comigo, portanto terás 14 dias a partir do dia 10 para, se não estiver satisfeito com o curso ou o curso não ser para ti, pedir o reembolso total do dinheiro e eu, sem qualquer questão, devolverei então os 57 euros como referi. Então, a questão que te pergunto é, tu vais entrar comigo nesta caminhada? Se sim, então eu vou deixar aqui o link da página do curso Reconstrói a Tua Carreira aqui nos comentários. Portanto, podes ver abaixo aqui da live. Estou agora só um minutinho que estou aqui a partilhar. Acesso. Dentro de momentos vais ter acesso aqui à página Reconstrói. Ok. Deixei aqui no comentário, portanto, o link podes aceder então a essa página e terás todas as informações que eu te passei aqui. Obviamente, se tiveres algumas dúvidas, poderás contactar por e-mail, que eu já te vou deixar de seguida. Mas, antes de terminar, eu tenho mais uma oferta que só esta oferta vale o preço que vais pagar pelo curso, os 57 euros que me referi. Portanto, vou te oferecer neste caso, para os 3 primeiros inscritos, uma sessão online individual de coaching, onde vamos, portanto, neste caso é uma aula, uma sessão de coaching para te ajudar a definir o plano de transição de carreira. Portanto, se tu fores um dos 3 primeiros inscritos neste curso, irás então ter acesso a uma sessão online individual de coaching comigo para te ajudar então a fazer e a definir o tal plano de transição de carreira. E com tudo isto, fechamos os 3 passos que eu te falei hoje e que partilhei contigo e, portanto, espero ter dentro deste curso e acredito que vai ser, sem dúvida, uma caminhada que vai fazer toda a diferença na tua vida. Então, e antes de nos despedirmos, eu quero te perguntar, se tu ainda não decidiste ou achas que ainda não é o momento certo, eu queria te perguntar se tens receio de perder a tua segurança financeira. Lembra-te que eu vou deixar um dos bónus, é precisamente para ajudar as pessoas a ter uma maior segurança financeira e poder, obviamente, fazer a transição de carreira que almejam. Se acham que não têm tempo para fazer este curso está precisamente definido em 5 semanas, em que diariamente eu vou lançar um vídeo, neste caso uma aula em vídeo, que terá uma duração raramente superior a 10 minutos, portanto andará por volta dos 10 minutos e normalmente cada uma dessas aulas tem associado um pequeno desafio que te demorar um pouco mais de 10 minutos, 10 a 15 minutos no máximo a fazer. Portanto, mesmo que tu não consigas acompanhar diariamente portanto, este percurso, esta caminhada, será possível ao longo de um ano tu poderes fazer o curso, porque as aulas vão ficar gravadas e disponíveis na tal plataforma do curso e os exercícios também. Portanto, mesmo que tu não consigas acompanhar diariamente o lançamento de cada uma das aulas ao vivo, irás ter acesso às gravações e acesso a cada um dos exercícios que eu vou referir em cada uma dessas aulas. E se tu não acreditas que és capaz de fazer uma transição de carreira,
ou achas que porventura não é o momento certo, eu também fiz aqui mais um bónus, também para te ajudar, de certa forma, a gerir melhor os teus sabotadores, aquilo que te impede realmente de tomar ações e decidir mudar, portanto, ou dar um novo rumo ao teu percurso profissional. Então, dito isto, despeço-me com um forte abraço. Se realmente fizer sentido para ti fazer este percurso comigo, terei todo o gosto em te apoiar nesta caminhada e portanto, se tiveres, entretanto, alguma dúvida que surja, podes deixar aqui nos comentários deste vídeo ou mandar um e-mail para coach@marcelosilva. Foi então um prazer ter-te aqui comigo e vemo-nos então proximamente. Um forte abraço e até breve.